Muito bem, boa noite a todos. Todos na paz. Amém. Glória a Deus. E nós estamos voltando hoje, retornando com o primeiro culto do ano de 2022. E quando a gente vira o ano, quando a gente começa um novo ano, geralmente a gente acaba um se entristecendo e começa outro fazendo planos e metas, né? Esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou comprar tal coisa, vou para a academia, vou ler mais, vou fazer uma série de coisas. E saiba você que fazer planos e estabelecer metas é tudo certo, tudo bem com isso. Não há problema nenhum em planejar, em colocar metas, em guardar dinheiro, em investir, em pensar em viajar. Pelo contrário, isso tudo o Senhor aprova, né? Quem se organiza, quem se planeja. E sabendo disso, Salomão falou lá no Provérbio 16:2, dizendo assim, consagre tudo que você faz ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. Mas o segredo estava na primeira parte. Consagre tudo que você faz ao Senhor. Mas quando você fizer os seus planos desse ano, eu queria te convidar a fazer um plano maravilhoso. Sobretudo, que nesse plano seja cheio de contentamento e alegria na dependência da vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. E assim, Salomão falou, consagre tudo que vocês fazem ao Senhor, sabendo que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Se encha de contentamento e alegria. Por quê? Há coisas que vão acontecer, outras não. Coisas vão dar certo, outras não, né? E tudo certo, desde que nós tenhamos contentamento e alegria na dependência do Senhor. O melhor de todos os planos que a gente possa ter, apesar desses planos, é sermos mais parecidos com Jesus. Se é uma coisa que você tem que olhar, e eu também, nós temos que olhar para trás e dizer, eu quero ser esse ano mais parecido com Cristo do que eu fui no ano passado. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé, abrisse comigo a carta aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler do 17 ao 32. Efésios 4, 17. Efésios 4:17, para quem não lembra, a carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta de 60 depois de Cristo, quando ele estava preso em Roma. A história da igreja de Éfeso é contada lá em Atos, do capítulo 18 até o 20. E durante esse período em que Paulo escreveu para os irmãos convertidos que se reuniam na cidade de Éfeso. E o objetivo dessa carta, ela fala das bênçãos de Deus em Cristo, da graça salvadora e de como a igreja deve andar e se comportar uma vez que alcançada pela graça de Jesus. E aí nós lemos a carta de Efésios 4, 17 ao 32. A palavra do Senhor diz assim: Portanto, digo e dou testemunho no Senhor que não andeis mais como andam os gentios em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza de coração. Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à devassidão para cometer com avidez todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que de fato o ouvistes, nele fostes instruídos conforme a verdade que está em Jesus. A vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Por isso, ou diante disso, abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem dê lugar ao diabo.
Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição ou torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. E não entristeceis o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam eliminadas do vosso meio, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém. Bendito sejas tu, Senhor, eis aqui a tua palavra, eis aqui, Senhor, nós, os teus filhos. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha ministrar os nossos corações e aplicar essa palavra, para que venhamos a ser mais parecidos contigo e também venhamos a crescer e sermos edificados como igreja, como corpo de Cristo. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, meu irmão. Você pode ver, lembra quando você está indo para a praia, quem vai para a 470? Quando chega na ponte navegante, está quase para sentir o cheirinho do mar, né? Então, você pode ver o ar-condicionado aqui, ó, dá quase para sentir o cheirinho do mar. Quem vai para Itapema, quando chega no Morro do Boi, que tem aquela visão maravilhosa, pensa, eu já estou chegando. A gente já está chegando. Tá? Semana que vem, se Deus quiser, vai estar tudo certinho. Aí a gente vai pedir, tragam casacos. Amém? Então, meus irmãos, Paulo, no capítulo 4 de Efésios, ele fala da unidade dos irmãos em Cristo, vivendo como corpo de Cristo e vivendo juntos em Cristo. Ele ressalta que a vida em Cristo, como comunidade cristã, nós devemos demonstrar, ter novos padrões de comportamento regados a amor, a unidade, a diversidade e uma maturidade sempre crescente, procurando levar uma vida digna de Deus que nos chamou. Nós somos chamados para sermos um só povo, um só corpo, portanto, cultivar a unidade, a santidade, a pureza, para que juntos nós possamos crescer à semelhança de Cristo Jesus. É isso que ele fala no capítulo 4. E nessa parte do 17 ao 32, nós somos chamados para não andarmos mais como andávamos antes de sermos alcançados pela graça. Paulo está dizendo assim, já que vocês foram alcançados pela graça de Cristo, reunidos como igreja, vocês não devem mais andar como andavam antes. Por quê? Porque antes nós éramos do mundo, nós vivíamos como o mundo vive, e agora nós somos cristãos, alcançados pelo sangue de Cristo, e devemos então viver de modo digno de Cristo Jesus. Paulo nos conclama a ter um novo estilo de vida, a sermos pessoas diferentes, a nos comportarmos de forma diferente, de forma de que tudo que nós façamos e falemos seja para a glória de Deus. É isso que Paulo tem nos chamado. Paulo quer dizer assim, conduzam-se de tal forma a mostrar a verdadeira diferença entre vocês e os incrédulos. É isso que ele estava falando aqui, no início do capítulo, né? Não andem mais como os gentios, ele quer dizer aqueles que não foram alcançados pela graça, aqueles que não creem em Cristo. Então nós vamos ver 3 pontos bastante relevantes para nós hoje. Quem gosta de aplicações práticas é hoje. Paulo é muito prático. Ele fala da importância de nós abandonarmos a vida anterior a Cristo, de nos revestirmos da nova vida em Cristo e como nós podemos viver como verdadeiros cristãos. Amém? O primeiro ponto, então, que ele fala é sobre abandonar a vida anterior a Cristo. A vida cristã, meus irmãos, ela inicia a partir do momento da conversão. Ela inicia com o Espírito Santo entrando em nós, regenerando o nosso coração, gerando em nós arrependimento pelos nossos pecados que nós não tínhamos antes, mudança de mente. E ela nos leva à conversão, a não andar mais no caminho que nós andávamos anteriormente, porque agora nós temos o Espírito Santo. Quando nós estamos e nós confiamos em Cristo, nós precisamos
mudar toda a nossa vida, todos os nossos valores, todas as nossas metas, todos os nossos planos, o nosso conceito de vida, abraçando agora sim a vida que Deus tem nos proposto. Por isso Paulo escreve: não andeis mais como os gentios ou como os não cristãos. Agora que nós somos cristãos, a nossa vida deve refletir o caráter de Cristo. Ou ele diz melhor: vivam de tal forma que as pessoas percebam a diferença entre ser um cristão e ser um incrédulo. Por isso Paulo nos aconselha a abandonar as práticas sem Cristo. E ele fala ali, uma primeira prática: pensamentos fúteis. Abandonem os pensamentos fúteis. Em algumas versões vai falar assim: abandonem ou a vaidade dos seus próprios pensamentos. O que significa isso? Significa não pensar em coisas sem sentido, coisas fúteis ou pensamentos para a nossa própria vaidade. Os cristãos então precisam pensar de forma diferente dos incrédulos, uma vez que tiveram iluminado o seu entendimento. O pensamento dos incrédulos, sim, é fútil e é cheio de soberba. Pensamento de quem se basta em si mesmo, se acha no controle de todas as coisas. Mas sem a iluminação do Espírito Santo de Deus, o caminho do homem só leva a um lugar. Chama frustração. Porque, em essência, o homem sem Deus, tudo o que ele faz por vaidade, por interesse próprio, olhando somente e sempre só para si mesmo. E uma vez que então que nós vivemos em unidade como igreja, nós precisamos pensar no que agrega, no que edifica e que nos faz crescer. Outra coisa que Paulo fala é que as pessoas sem Cristo, nós andávamos antes com o entendimento obscurecido. Antes do Espírito Santo, o nosso entendimento andava na escuridão, porque nós não tínhamos fé. Nosso entendimento era limitado, sem qualquer entendimento das coisas espirituais. Assim é no mundo. Há pessoas que leem sobre Deus, que até pensam que há um Deus, mas não creem em Deus. Não têm fé, não têm o pensamento iluminado para entender, o entendimento aberto para as coisas espirituais. Antes do Espírito Santo, nós rejeitávamos conhecer a Deus, duvidávamos das verdades bíblicas, nos apoiávamos somente na ciência, na filosofia, nos nossos pensamentos e no nosso entendimento de acordo com a nossa vontade. Mas agora, transformados pelo Espírito Santo, os olhos espirituais são abertos, nosso entendimento é iluminado, nós passamos então a compreender as verdades eternas e as coisas que vêm do alto. Nós não temos mais o entendimento obscurecido, mas iluminado pelo Espírito Santo. E nós andávamos também separados de Deus, com pensamentos inúteis, cheios de vaidade, com entendimento obscurecido. Nós vivíamos separados de Deus. Vivíamos sem Deus e cheios de esperança em nós mesmos. Nós adorávamos a nós mesmos e outros deuses que nos serviam de acordo com a nossa vontade. Dinheiro, conquistas, fama, mérito, orgulho. Vivíamos na ignorância, limitados e sem qualquer conhecimento de Deus. E Deus, que é eterno, Criador de todas as coisas, o conhecimento começa também com Deus. E quem não conhece a Deus é automaticamente escravo da ignorância. Se o conhecimento começa com Deus, e eu tenho conhecimento de Deus em Deus, quem não conhece a Deus é escravo da ignorância. O homem sem Deus tem suas próprias verdades, se acha dono da sua própria vida, mas Deus é a verdade e a vida. Elas andam juntas. Então, quem crê na verdade de Deus, recebe também a vida de Deus. Os pensamentos fúteis são resultado da ignorância e da dureza de coração. Paulo diz que a mente dos incrédulos se tornou dura como pedra e a consciência ficou cauterizada. Nesse coração duro como pedra não há lugar para Deus, nem para viver uma vida de acordo com a sua vontade. Por isso, meus irmãos, tem aquelas pessoas que você vai pregar
e pregar, e pregar, e pregar, e não vai adiantar. Enquanto o Espírito Santo não habitar nela, se ela não for chamada por Deus, o coração dela é duro, o entendimento dela é limitado e duro como pedra. E esse endurecimento ele é causado pelo pecado, de forma progressiva. Como é que isso acontece? Você vai saber do que eu estou falando. Você já passou por isso. Nós somos pecadores, nós fomos também, antes de sermos alcançados por Cristo, aqueles que rejeitavam Cristo, que tinha o nosso entendimento limitado. Mas como é que começa essa dureza de coração? Começa assim. No começo a pessoa sente vergonha de pecar. Não por ofender a Deus, mas ofendendo os valores que ela acredita. Depois ela perde o pudor, o temor e o horror de pecar. Ela peca sem sentir remorso nenhum, sem pensar nas consequências. E, separados de Deus, o pecado se torna normal. A consciência vira pedra. Quer dizer, tanto faz se eu estou pecando. Não estou pecando. Pecando contra quem? O que é pecado? Não estou fazendo nada. Está tudo certo, faço o que eu quero. E é essa vida que Paulo nos recomenda. Abandone. E nós éramos também insensíveis e impuros. O pecado, meus irmãos, continuamente praticado, ele provoca essa dureza, o endurecimento do coração. E com o coração endurecido pelo pecado, a consciência dura feito pedra, o homem perde a sensibilidade e comete todo tipo de impureza. A dureza de coração leva primeiro às trevas mentais, depois a insensibilidade da alma e, finalmente, a vida desenfreada. Deixa a vida me levar, eu faço o que eu quero, está tudo certo, não é pecado. É errado só se eu achar que é errado, se não é certo, e vamos embora. Ele peca, tenta ocultar o seu pecado, muitas vezes, mas perdeu completamente a vergonha e já não se importa mais com a opinião dos outros. Querem tudo que é dos outros, sacrificam os outros em benefício próprio, têm um objetivo, um desejo irresistível de ter aquilo que não é seu. Sejam bens, sexo ou qualquer outra coisa, porque nada está errado, tudo está certo. Certo é o que eu acho que é certo. É usar desperteza para conseguir o que não é lícito. É o maldito amor de possuir aquilo que não é seu. É o injusto desejo de ter tudo aquilo que não lhe pertence. E isso Paulo chama de insensíveis e impuros. Infelizmente, se nós analisarmos, esse é o retrato da sociedade de hoje. É o que aparece nos noticiários, é o que nós vemos no dia a dia, as pessoas sem Deus, aqueles que não creem. Fazem tudo o que vem na cabeça achando que está correto, pecando contra Deus sem saber, porque não o conhecem, não têm o entendimento aberto. E o pecado é escancarado, é estimulado nas TVs, nas mídias sociais. Os valores morais estão cada dia mais sendo enterrados. Esse é o retrato do homem sem Deus. O retrato de nós que antes éramos também sem Deus, antes de sermos alcançados pela graça. E essas são as coisas que nós precisamos abandonar. E eu pergunto para nós nessa noite, nós temos verdadeiramente abandonado aquilo que nós éramos, aquilo que não condiz mais com a nossa vida com Deus? Disso tudo que Paulo nos trouxe ao entendimento agora? Como nós temos vivido a nossa vida cristã? Mas Paulo nos chama primeiro para abandonar as práticas que nós tínhamos antes de nos convertermos. Mas ele nos convida a nos revestirmos agora da nova vida em Cristo. E esse é o contraste, o que nós éramos antes e o que nós devemos ser agora. E ele fala, agora em Cristo nós temos que ter a mentalidade de Cristo e enxergar as coisas a partir das lentes do Evangelho. Ele fala, já que aprendestes de Cristo, nós aprendemos de Cristo, não só sobre Cristo, mas com Cristo. Por quê? Nós aprendemos com Cristo, pois Ele mesmo é o nosso mestre. Ele mesmo tem nos ensinado, Ele está vivo e Ele nos ensina todos os dias, através da sua palavra e aplicando através do Espírito Santo.
Veja, aprender sobre Cristo não basta. Qualquer um pode ler a Bíblia e aprender sobre Cristo. Mas só aqueles que são dele aprendem verdadeiramente com Cristo. Nós temos aprendido com Cristo. Nós ouvimos de Cristo por meio da sua palavra. Nele nós fomos instruídos conforme a verdade que está nele, que é ele. E seguimos aprendendo no corpo, cujo Cristo é o cabeça. Nós aprendendo aqui hoje como corpo de Cristo por meio da sua palavra. Ele nos ensinando e nos instruindo. Quanto mais eu conheço essa palavra de Deus, mais eu conheço o Filho de Deus também. Nós somos chamados a nos despir da roupa podre do pecado e nos vestir com uma nova roupa. A roupa dos filhos de Deus, remidos pelo sangue do Cordeiro. E para viver essa vida em plenitude, nós precisamos, em primeiro lugar, abandonar as práticas do velho homem. Cristo nos chama para negarmos a nós mesmos, tomarmos a sua cruz e segui-lo. Ser cristão, meus irmãos, implica em uma mudança radical de vida. Nós passamos agora a viver para Cristo. Envolve abandonar o nosso antigo eu, o nosso caminho de transgressão, os nossos pecados, a nossa humanidade caída e adotar um novo eu, como novas criaturas, como agora filhos de Deus. Nossa humanidade é criada novamente. Aquilo que caiu, a humanidade caída, foi recriada. Criada novamente à imagem e semelhança de Deus. O velho homem foi crucificado com Cristo, como diz Paulo em Romanos 6,6. E tem de ser despojado, descartado, tirado, despido, como um traje de roupa velha. Já foi. O velho homem se corrompe, o novo homem é criado segundo Deus para ser incorruptível. O velho era dominado por paixões descontroladas, o novo foi criado para justiça e santidade. Os desejos do velho eram do engano, a justiça do novo é da verdade. O incrédulo se corrompe por causa da futilidade da sua mente. O cristão se renova por causa da renovação da sua mente em Cristo Jesus. E falando nisso, ele fala no versículo 23, renovar a mente. Renovar a mente significa um novo sentido de vida, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Por isso, Paulo vai falar lá em Romanos 12:2, e continuai sendo transformados pela renovação da vossa mente. Fala de uma renovação interior, diária, contínua do nosso modo de pensar. E essa renovação não é o resultado do esforço humano, ela é obra do Espírito Santo em nós. Essa transformação, ela ocorre quando o cristão se rende e é conduzido pelo Espírito Santo. Pois está aí um negócio legal, se você ora de manhã cedo, peça que o Espírito Santo te conduza em todas as coisas, porque ele faz a vontade de Deus. Aquele que é conduzido então pelo Espírito Santo, anda com a mente renovada e não pensa mais nas coisas da carne, nas coisas que pensávamos antes, mas pensa segundo o Espírito. E essa mudança, meus irmãos, ela é tão forte, tão poderosa, que ela afeta a nossa personalidade, dirige os nossos pensamentos e as nossas vontades. Pergunte para o seu cônjuge ou para os seus parentes, seus filhos, se você mudou depois que você conheceu a Cristo. Isso deve acontecer. Nós precisamos apresentar uma mudança de mentalidade, de comportamento, porque nós somos alcançados e nós temos a mente conduzida e renovada pelo Espírito Santo. Por isso, Paulo nos diz, abandone aquele velho cara. Você é novo no Senhor a partir da sua conversão. E ele nos convida a tirar a roupa do velho homem, aquele impuro, soberbo, com pensamentos inúteis, e a nos revestirmos do novo homem. Primeiro, nós passamos pela experiência da nova criação. Depois, nós recebemos uma nova mente que está constantemente sendo renovada pelo Espírito Santo. E na nossa nova criação, que nos deu uma nova mente, nos transformou em um novo homem. Nova criação, nova mente, novo homem.
Esse novo homem, ele é criado, como diz o versículo, por Deus em verdade e justiça, na verdadeira justiça e santidade, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, ele é criado ou recriado segundo a imagem de Deus. A nossa mente, então, precisa se despir do velho eu, das condições de pecado, de inimigos de Deus, e se vestir da nova criação conforme a santa imagem de Deus. Isso significa rejeitar a nossa condição antiga e nos vestirmos com gratidão da nossa nova condição. Você sabe que condição é essa? Essa nova condição? A condição de filhos de Deus. Nós precisamos nos despir das coisas do velho homem e nos vestir das coisas do novo em Cristo Jesus. E eu nos pergunto como tem sido o nosso viver agora como novas criaturas, novos homens, novas mulheres alcançados pela graça do Senhor. Como nós temos vivido a renovação da mente, quanto você tem permitido a sua vida ser guiada verdadeiramente pelo Espírito Santo. Quanto nós temos deixado o Senhor nos conduzir, pensado com a mente de Cristo, visto as coisas com as lentes do Evangelho. E por último, Paulo nos chama a viver como verdadeiros cristãos. Ele diz assim, cristãos, já que vocês tiraram a roupa velha e colocaram uma roupa nova, a roupa de filhos de Deus, nova criatura, novo homem, cheio do Espírito Santo, com a mente renovada, com o entendimento iluminado e aberto para as coisas espirituais, vivam como verdadeiros cristãos. Mas como nós podemos então viver, essa nova vida como verdadeiros cristãos? Uma vez que nós estamos agora revestidos da natureza divina e abandonamos o velho, nós devemos proceder de forma digna e abandonar os velhos hábitos. Se eu não me engano, foi Martim Lutero que falou, que pensou que tinha afogado o velho homem, mas não sabia que ele descobriu que ele sabia nadar, De vez em quando o velho homem vinha bater na porta dele de novo. Paulo quer dizer, agora que vocês são novos homens, visto que Cristo é a vida de vocês, dispam-se de vocês mesmos e vistam-se de Cristo. O nosso comportamento, ele deve ser consistente com a nova pessoa que nós nos tornamos, com as qualidades de Cristo. Todas essas qualidades de Cristo dizem respeito aos nossos relacionamentos, assim como o fruto do Espírito. Todas essas qualidades são recomendadas por Deus para a vida em unidade. Paulo aplica agora para nós o que ele ensinou do 17 até o 24 e mostra o que nós devemos abandonar na prática e o que nós devemos adotar. Em primeiro lugar, ele fala a mentira. A mentira é uma informação contrária aos fatos, contrária à verdade, com o propósito de enganar. Mentir é trapacear. A raiz da palavra mentira significa falsidade. Quando nós mentimos, o diabo, que é o pai da mentira, está agindo por meio de nós. Mas quando falamos a verdade, Deus, que é a verdade, está trabalhando em nós. O mentiroso é controlado, escravo e prisioneiro das suas próprias mentiras. Você deve conhecer alguém assim. E fala mentira tantas vezes que se torna verdade, e uma mentira em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra. E tem pessoas que parecem que têm 50 vidas em paralelo. Tanta mentira que tem. Eu mesmo tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que eu acho que ele tinha uns 400 tios. Porque tudo que acontecia com alguém já tinha acontecido com o tio dele. Ah, um tio meu também aconteceu a mesma coisa. Sempre assim, a mesma história. Mas qual o motivo para nós falarmos sempre a verdade? Você pode se perguntar. Só não pode mentir, mas por que eu tenho que falar a verdade? Porque nós somos membros uns dos outros. Porque nós formamos juntos um só corpo. Porque se nós mentimos para os outros, nós mentimos para nós mesmos. Se falamos a verdade para os outros, nós falamos a verdade para nós mesmos. A mentira destrói a comunhão da igreja, diz o apóstolo Paulo. A comunhão, ela é edificada como? Na confiança. E a confiança é edificada como? Na verdade.
Não é verdade? Você quer confiar em alguém, você começa a confiar. A verdade edifica a confiança. Uma verdade atrás da outra, uma verdade atrás da outra, até que você cria confiança. Logo, a mentira destrói a comunhão e a unidade, e a verdade fortalece, por mais doída que ela seja, a verdade sempre em amor. A verdade sempre em amor. Somos chamados a nos despir verdadeiramente e definitivamente da mentira e nos revestirmos da verdade, lembrando que Cristo é a verdade. Amém? Ira, essa é boa. Quem aqui nunca? Irai-vos e não pequeis. É um eco do Salmo 4:4. Há dois tipos de ira, ou raiva. A minha versão aqui fala raiva. Mas há a ira justa e há a ira injusta. A ira justa é sempre quando a ira que nós sentimos é por justa indignação. Por exemplo, a ira de Moisés contra a idolatria. A ira de Lutero contra as indulgências. A ira de Jesus no templo ao expulsar os cambistas. Essa é uma ira justa de sentir. A ira contra o mal, a ira contra o pecado são justas, pois Deus odeia o mal e Deus odeia o pecado. Mas há também a ira injusta. E qual é essa ira? A ira injusta é sempre quando ela é alimentada por uma provocação pessoal, ou um orgulho ferido, ou que nos leva a querer vingança, que deseja o mal da pessoa. Paulo então nos orienta a como lidar com a ira. Ele fala, irai-vos, mas não pequeis. Devemos nos assegurar que a nossa raiva esteja livre de orgulho, de malícia ou de espírito de vingança. Segundo, não conserveis a vossa raiva ou a vossa ira até o pôr do sol. Significa não armazenar a raiva, pois pode virar uma raiz de amargura. Manter a raiva sob controle e resolver a situação o quanto antes. Isso não é literal, tá, gente? Não deixe se pôr a ira sobre o pôr do sol. Não, resolva o quanto antes. Então, vamos lá aos casais e aos irmãos e a galera aqui. Galera, dormir de bunda? Não, resolva. Precisa perdoar? Perdoa, resolva. Não deixa a ira crescer, porque ela vai criar raiz e vai criar coisas que não existem no nosso coração. E aí fica triste o negócio. É muito difícil. E ele fala a terceira coisa. Não pequeis, não conserveis a ira e não deis lugar ao diabo. O diabo é o primeiro que se mete no meio da ira para tentar nos influenciar. É isso aí mesmo, deixa lá. Não pede perdão não. Deixa como está. Ele gosta de ficar espreitando as pessoas zangadas, iradas e tirar proveito dessa situação e plantar a discórdia e a divisão. Por isso esses três conselhos. Não pequeis. Resolve rápido e não dá lugar ao diabo. Mas há uma receita interessante aqui. Existe um livro chamado Conselheiro Capaz, que é de Jay Adams. Ele foi publicado pela editora Fiel. E ele fala sobre as maneiras erradas de lidar com a raiva. A primeira delas, olha só, a primeira maneira errada de lidar com a raiva é ventilar ou espalhar a raiva. Há pessoas que são explosivas, que atiram estilhaços para todos os lados, ferindo as pessoas com o seu destempero emocional. A segunda maneira errada de lidar com a raiva é o congelamento dela. Veja, a primeira é ventilar, falar para todo mundo. A segunda é congelar. O indivíduo não joga para fora, não comenta com ninguém e fica com ela para si. O resultado disso é amargura. E aí ele fala, qual é a solução para o congelamento dessa raiva? A solução para o congelamento dessa raiva chama-se perdão. Ele escreve assim, essas palavras que eu estou falando são dele, no livro. É espremer o pus da ferida até o fim, fazendo uma asepsia na alma, uma faxina na mente e uma limpeza de coração, a partir do perdão.
Outra coisa que Paulo nos fala para abandonar é o furto, aquele que roubava, não roube mais. Paulo nos exorta a não cair na tentação de se apropriar daquilo que não é nosso, daquilo que pertence aos outros. Ao invés disso, obter ganhos honestos e com esforço próprio. Paulo dá mais duas ordens: trabalhar para o sustento próprio e trabalhar para ajudar os outros. Então, o que ele fala aqui? O comentário de Francis Folks diz assim: a motivação cristã para ganhar não é ter o suficiente somente para si e para os seus, mas também para ajudar os outros. É problema ter dinheiro, ter prosperidade? Não, desde que isso não tome o primeiro lugar na sua vida, que você tenha o suficiente para você e a mente de ajudar os outros. Essa é a prosperidade saudável, né? Não é ganhar todo o dinheiro quanto eu consigo. Para quê? Não precisa. Mas ter aquilo que para mim é suficiente, quanto eu puder, ao ponto de poder ajudar e dar aos necessitados. Outra coisa que ele fala para nós é não falarmos mais palavras torpes. Não use a boca para falar o mal, mas sim o bem. Uma vez que nós tivemos o coração regenerado e a mente renovada pelo Espírito Santo, a nossa boca agora deve refletir o nosso caráter como filhos de Deus. E a palavra torpe significa podre, baixo, moralmente nocivo, palavra que destrói, palavra que prejudica as pessoas. Esse tipo de palavra nós precisamos abandonar. O cristão não deve ter a boca suja. Quando o seu coração muda, a sua boca deve mudar também. O próprio Cristo disse que a boca fala do que o coração está cheio. E ao invés disso, que saia da nossa boca palavras boas, palavras que edificam, palavras que sejam necessárias para os outros, que transmitam graça às pessoas que ouvem. Lá em Provérbios 12, 18 diz assim: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Olha que interessante. A qualidade das palavras e a importância das palavras que saem da nossa boca. Não como veneno, mas como medicina, como refrigério, como aquele que edifica, que ajuda, que apoia, e não que deprecia. Como fala ali, palavra podre, moralmente nocivo. Uma bomba, uma granada. A fala torpe, ela entristece o Espírito Santo, que nos selou para Deus e habita em nós. Por quê? Porque Ele é santo. Tudo que nós fazemos sem santidade ofende ao Espírito Santo, porque Ele é santo. Então tudo que é contrário ao Senhor, o mal, o pecado, falar mal, tudo isso entristece o Espírito Santo de Deus. Então Paulo diz, então que saiam das nossas bocas palavras agradáveis ao Espírito Santo. E consequentemente agradáveis ao Espírito Santo, palavras que edificam, palavras que restauram, que ajudam, que acolhem cada um de nós. Vê, isso tudo que ele está falando para a igreja de Éfeso, para uma comunidade e como ela deve se comportar, como é importante a gente entender essas coisas. E por último ele fala de algo muito importante que ele abre em várias palavras. Você pode acompanhar no 31 e 32. Ele fala abandonar a amargura ou o mau humor. E ele fala de 6 atitudes que nós devemos abandonar nos nossos relacionamentos. O primeiro, a amargura, uma atitude azeda, conversa azeda, um espírito irritado, fechado, ressentido, que acusa ou que recusa se reconciliar. Ele fala outra palavra, chama cólera. O que significa cólera? Atitude de perseguição, desejo de vingança, traz uma ideia de fúria, uma ira temporária contra alguém. Quer se vingar, quer pegar, vou dar um jeito. Ira, uma atitude hostil, sombria, um desejo ardente de vingança. Gritaria, a atitude de quem ergue a voz, começa a gritar, berrar com as outras pessoas, querendo estar certo, querendo dar lição de moral. Gritaria, tudo no berro. Blasfêmia,
a atitude de falar mal dos outros, especialmente pelas costas, difamando e destruindo a reputação das pessoas. Malícia, aquele que age de má vontade, que quer fazer o mal para os outros, que age para que o outro se dê mal. Paulo nos ensina que nós devemos abandonar essas atitudes pecaminosas. Nós devemos tratar as pessoas da mesma forma como Deus nos trata. Quando nós estamos podres, cheios de pecado, longe de Deus, no caminho contrário, inimigos de Deus, diz a palavra, como Ele se aproximou de nós. Cheio de misericórdia, de compaixão, benignidade e perdão. E, meus irmãos, essa de forma muito prática é a forma de como nós precisamos reagir com relação a esses pontos. Principalmente como corpo de Cristo, mas aplicando isso para a nossa vida fora também. No nosso trabalho, na escola, com as pessoas que a gente se relaciona. E a pergunta que eu nos faço é, nós temos refletido o caráter de Cristo nos nossos relacionamentos? Temos abandonado essas práticas do velho homem, deixado essas coisas de fora, né? Gente azeda, amarga, ressentida, bicuda, difícil. Sinto lhe dizer, meu irmão, eu também sou assim às vezes, mas isso não combina com o cristão. Imagina se Cristo chegasse diante do pecador e dissesse assim, hoje não, não vou trabalhar, não vou te salvar não, não vou te dar a mão não. Não combina. Mas como nós podemos, no fim de tudo, andar de modo digno dessa nova vida que Cristo nos proporciona? O que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer a Cristo profundamente. Eu só vou refletir o caráter de alguém que eu conheço. Eu só adoro alguém que eu conheço se eu não tiver o entendimento necessário e suficiente de Cristo, eu nem o imito e nem o conheço. Portanto, eu preciso ter profundidade no conhecimento com Cristo. E quando nós nos unimos com Cristo, nós conhecemos a Cristo, essa nova natureza, aí sim nós vamos começar a observá-lo e sermos semelhantes a Ele. Então, o primeiro segredo que Paulo nos fala é, sejamos semelhantes a Cristo. Segundo, devemos nos entregar de tal modo a Deus que o Espírito Santo que habita em nós tenha pleno controle sobre as nossas vidas. Que sejamos verdadeiramente conduzidos pelo Espírito Santo que age exclusivamente de acordo com a vontade de Deus e nada mais. Por isso lá em Romanos capítulo 8 fala que o Espírito nos ensina a orar como convém. Por quê? Porque ele só pede de acordo com a vontade de Deus. O Espírito jamais negará a vontade de Deus. Deus, Espírito Santo, não nega a Deus Pai e nem a Deus Filho. Pois então Deus nos deixou o auxiliador, o consolador, para nos guiar. E nós ainda tentamos, talvez diariamente, várias vezes no dia, andar pelas nossas próprias pernas. Enquanto Ele diz, deixa que eu te conduzo. E nós precisamos também praticar o amor ágape, o amor divino, o fruto do Espírito que habita em nós, para nós amarmos e mantermos o nosso comportamento, as nossas ações e atitudes e as nossas palavras certas em relação às outras pessoas. Não mais como o mundo trata, mas como Jesus nos tratou. Não mais o relacionamento como nós tínhamos com o mundo, mas o relacionamento que Cristo estabeleceu conosco. Amém? Que o nosso andar, que o nosso falar, que o nosso agir sejam dignos de Cristo. Dignos de sermos chamados filhos de Deus. E dignos dos outros, de cada um de nós, que conosco formam a igreja, que formam a comunidade de fé, a igreja, a noiva, o corpo de Cristo. Que possamos juntos andar de forma digna de Cristo, crescendo, edificando uns aos outros em amor, cheios de bondade,
cheios de compaixão, de graça e misericórdia uns dos outros. Amém? Peço que vocês se coloquem de pé. Irmão, eu peço que você, nesse minuto, reflita a respeito da sua prática como cristão. Já que todos fazem reflexões do ano passado, planos para o ano novo, olhe para trás, olhe para o seu último ano, não precisa ser muito tempo, seu último ano, e pergunte-se se você verdadeiramente tem andado de forma digna de Cristo, como tem sido o nosso comportamento, as nossas palavras, os nossos relacionamentos, as nossas ações. Pergunte-se se aquelas pessoas que te conhecem veem Cristo verdadeiramente na sua vida. Se elas conseguem ver uma mudança de pensamento, de comportamento, nas suas atitudes, nas suas palavras. Pergunte-se se ela consegue ver misericórdia, bondade, graça, perdão, ou se ela só consegue ver ira, malícia, gritaria, amargura, azedume, podridão. Mas não é importante o que as pessoas pensam de mim. Mas como filhos de Deus, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Nós precisamos refletir a imagem de Deus que nos resgatou. Portanto, elas podem pensar de você o que elas quiserem, desde que elas vejam verdadeiramente, esse é um filho de Deus. Se ela gosta ou não gosta, se ela vai com a tua cara ou não vai, pouco importa. Não interessa. Mas o mais importante é o nosso relacionamento com Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, com os irmãos. Como tem sido, diante disso, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com a igreja. Você tem se movido em direção à igreja? Procurado os irmãos, estreitado os laços? Você conhece esse que congrega com você, que ora por você, que forma o corpo de Cristo com você? Você tem tirado tempo de oração, tempo para dar o ombro para os outros, para chorar com os outros, para sorrir também? Veja, esse chamado não é para pastor, presbítero nem diácono, é para todos nós. Edificai-vos, suportai-vos, andai juntos em amor, fale a verdade em amor, edificar em amor, dar o ombro em amor, o braço em amor, porque do outro lado está um pecador bem pior do que aquele que a gente está achando, está ajudando. Somos nós. Tão pecadores quanto, ou piores. Pouco importa, porque o Senhor nos alcançou. Porque o nosso coração agora regenerado entende as coisas espirituais. Porque o Espírito Santo habita em nós. E porque nós precisamos viver a vida que Deus nos tem proposta e abandonar a vida que nós achamos que é correta. Precisamos. E diante dessa palavra tão prática de Paulo, temos um minuto aí para refletir a respeito disso. E vamos orar. Amém? Bendito sejas tu, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a ti rendemos graça, glória, louvor e majestade para todos sempre, Senhor. Diante das tuas palavras, da tua Santa Escritura, nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha a nos ajudar. Nós precisamos de ti, Senhor.
Sem Ti nós não conseguimos fazer nada. Que o Senhor possa nos ajudar a nos despir do nosso velho homem, Senhor, das atitudes que não Te agradam. Ajuda-nos, Senhor, a nos revestirmos cada vez mais de Cristo, cheios de bondade, compaixão, misericórdia e graça. Abre o nosso entendimento, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos para aquilo que ainda não entendemos. Gera em nós vontade, Senhor, de nos movermos na Tua direção e crescermos no conhecimento daquele que nós amamos. Gera em nós, Senhor, vontade e arrependimento para oferecermos perdão. Para que ao irarmos não pequemos, Senhor, mas possamos resolver rápido com perdão e com amor, Pai. Que não venhamos a entristecer o Teu Santo Espírito, nem tampouco darmos lugar ao diabo. Ao contrário, Senhor, incita-nos, Senhor, compele-nos, Senhor, sempre a falarmos a verdade em amor, com mansidão e com a vontade íntima no nosso coração de edificar e jamais com vingança, com inveja, com ira, qualquer um desses sentimentos que o apóstolo nos advertiu para abandonarmos definitivamente. Seja o Senhor exaltado nas nossas vidas. Nós consagramos a Ti, Senhor, os nossos planos para esse ano. Colocamos tudo diante do Teu altar, para que seja feito tudo de acordo com a Tua vontade. E Te pedimos, Senhor, conduz-nos os nossos passos, todos os dias, Senhor, pelo poder que há no Espírito Santo de Deus que habita em nós. E que nesse ano nós possamos ser mais parecidos com Cristo Jesus. Não para o nosso mérito, nem para a nossa glória ou graça, mas pela Tua graça, para a Tua glória, Pai, em todas as coisas. Seja o Senhor exaltado, que nós venhamos a diminuir para que o Senhor cresça e que não apareçamos nós, mas que somente o Senhor apareça, Senhor. Que ao nos ver, vejam a Ti e não a nós. Apesar de nós, apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, da nossa podridão, Senhor, ser o Senhor exaltado sobre todas as coisas, em nós, apesar de nós. Conduz-nos, Senhor, de acordo com a Tua boa vontade. E nós pedimos também, Senhor, como igreja, venha nos edificar em amor. Desperta em nós, Senhor, o verdadeiro amor ágape, uns pelos outros, o interesse genuíno em conhecer e em querer crescermos juntos, sermos edificados no poder da Tua palavra e na ação do Teu Santo Espírito em nosso meio, para que sejamos uma igreja relevante, não por nossa causa, mas para a Tua glória. Que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, não por nossa causa, mas para a Tua glória. Que possamos exalar o bom perfume de Cristo, não por nós, mas para a Tua glória, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.